uma pessoa muito rica ficar muito triste, né? E ele ficou muito triste. E nós fala sobre a história do jovem rico. E a razão dele ficar triste é que ele era riquíssimo. Fala comigo assim, riquíssimo. Só que a mensagem deste texto, irmãos, ela não está nesse versículo. A chave para a compreensão desse texto está lá no verso 18, lá no início. E diz assim, Lucas 18. Projeta para mim, Charles. Vamos ler junto? E perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aqui, irmãos, é a história de um jovem rico, de uma posição social elevada, e ele desejava algo no seu coração. Ele desejava herdar a vida eterna. Ele tinha alguma coisa ali que ele precisava. Então significa que ele tinha uma necessidade. Uma necessidade de alguma coisa, de algo. Só que esse algo, a posição dele, a riqueza dele, os relacionamentos dele, ele era jovem, então a juventude dele não trazia para o coração dele. Não trazia. E eu quero deixar bem claro que todos nós, irmãos, nós nascemos com essa necessidade. Todo ser humano nasce com essa necessidade. Nós nascemos sem ter a vida eterna. Quando nós nascemos, a morte eterna. Essa é a realidade. E essa necessidade de nós buscarmos essa vida eterna, ela está embutida no nosso coração, no nosso DNA, na nossa vontade, na nossa programação genética. Nós somos criados para isso. E eu e você, no curso da nossa vida, nós não recebemos por acaso a vida eterna. Mas ela está exclusivamente para as pessoas que conhecem a Jesus, para que pudesse continuar a ter essa vida eterna. Entende, irmãos? Quando nós vivemos essa vida, nós vivemos fora de um programa de Deus. Você está com fome aí? Quem está com fome? Levanta a mão. Pastor, olha lá, a garotada sempre está com fome, né? Falei fome, o Charles, o Miguel, o João, todo mundo levantou a mão. Os garotados sempre estão com fome, né? Não tem jeito. Quem está com calor? Alguém sente calor? Frio? Alguém está com frio? Aí é problema. Não, né? Vamos partir para o outro lado. Alguém está sentindo algum tipo de dor? Alguém está sentindo algum tipo de dor? Pastor, com a dor nas costas hoje. Pastor, o calo do meu dedinho hoje tá que tá. Vamos partir para um outro tipo de problema. No coração, problema emocional. Aperto no peito. Você não precisa levantar a mão, não. O senhor está doendo aqui dentro. Um problema, eu vou dormir, eu penso nele, eu acordo de madrugada pensando nele. Um problema que estou aqui no culto e estou lá no problema ao mesmo tempo. É assim. Sabe qual que é o problema? Nós não fomos criados para isso. Deus não te criou para isso. Quando Deus ele cria o homem, ele coloca onde? Jardim do Éden. E lá diz que tinha toda a árvore boa. Boa para os olhos, boa para comer, boa para o sustento. Percebeu isso? Não precisava fazer nada, só cuidar. Lavrar o jardim. Lá era o Éden. Tinha dor nas costas, irmão? Tinha fome? Tinha esse sentimento de que tem alguma coisa errada e precisamos consertar isso? Problemas?
Não tinha. Tudo era bom. Tudo era bom. Então, quando Deus ele cria o homem, ele cria a imagem e semelhança do homem. E diante dessa criação, Deus ele nos coloca nessa terra já com tudo que é necessário para nós vivermos uma vida abençoada. E aí, irmãos, de repente surge o pecado. Deus fala: Adão, Eva, vocês não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala para Adão, Adão instrui Eva: ó, não podemos comer. A serpente vai lá, ludibria Eva, ela come, dá para Adão, Adão come também. E ali eles são expulsos do Éden. E aí entrou o pecado na humanidade. Diante desse pecado, irmãos, o homem, ele como que é amaldiçoado, ele vai ter que trabalhar, e do suor do seu rosto ele vai ter que tirar o seu sustento. E aí vai ter cargos, abrolhos, vai ter problemas, vai ter dificuldades, dor de parto, enfim, que nós vivemos até hoje. E aí, diante de tudo isso daí, o homem começa a passar por esses problemas. Só que nós não fomos feitos para isso, né? Nós somos feitos para viver no Éden. Nós somos feitos para viver na eternidade. Sabe que às vezes a gente sente saudade de alguma coisa que nós nunca tivemos? Sabe o que é isso? É aquilo que Jesus ele sentia quando ele se afastava de todos. Você sentiu falta de alguma coisa que você nunca teve? Você sentiu vontade de comer uma coisa que você não sabe o que é? Direto, pastor. Pastor, não faço ideia do que é. Eu pergunto para a Márcia às vezes: amor, você está com fome? Tô. Você quer comer o quê? Ah, eu não sei o que eu quero comer. Eu quero comer uma coisa gostosa. Eu falo assim: eu quero comer uma coisa macia. Com vontade de comer uma coisa macia. Às vezes a gente tem uns sentimentos que a gente não sabe de onde vem. São sentimentos da eternidade, né? Deus colocou no nosso coração, no nosso DNA, daquela árvore que era boa para os olhos, boa para comer, boa para o sustento, boa para o paladar. Às vezes você come, termina de comer, vai lá e abre a porta da geladeira, aí fica olhando, né? O que está fazendo aí? Acabou de almoçar? Ah, eu não sei, estou procurando alguma coisa para comer. Parece que não sacia, a comida não sacia. O doce é gostoso, mas, poxa, será que é só isso? Por quê, irmão? Porque Deus nos fez em um padrão elevado. E nessa terra nós vivemos num padrão, irmãos, que nos traz dificuldades. E quando nós passamos por essas dificuldades, irmãos, nós sofremos. E quando nós sofremos, acaba que nós meio que piramos na situação, desesperamos na situação. Entenda uma coisa, esse jovem rico aqui, que o texto nos fala, ele era rico. E Deus está falando desde a Madalena para o Márcio sobre essas questões. O louvor sobre isso daqui. Sobre, apesar dele ter uma posição social elevada, ele tinha alguma coisa, ele desejava alguma coisa que faltava aqui, ó. Aqui dentro, no coração dele. Eu não sei o que falta no seu coração. Não sei se você já aceitou a Jesus, mas todos nós nascemos com essa necessidade. E se nós não aceitarmos a Jesus, irmãos, nós vamos continuar com isso no nosso coração por toda a eternidade. João 5,24, a palavra do Senhor nos diz assim: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos da morte para a vida que há em Jesus. E essa é a decisão mais importante da nossa vida. Decisão essa que define o nosso futuro eterno. Porque eu não sei se você sabe, irmão, mas nós somos eternos. A nossa alma é eterna. Nós somos eternos.
O seu corpo não. Esse corpo aqui, ó, olha aí para suas mãos. O varão está meio enrugadinho já, ó. Pastor novinho já está meio enrugadinho, ó. Umas manchinhas aqui, ali. Esse corpo aqui é emprestado, irmão. Emprestado. O que a palavra nos fala? Veio do pó, vai voltar. Vai virar pó. Mas a nossa alma não, irmão. Ela é eterna. E aí, irmãos, a questão é a seguinte: aonde nós vamos passar a eternidade? Que aqui a palavra nos fala sobre uma condenação, aonde Deus expulsou o homem do paraíso, do jardim, por causa do pecado. E aí nós vencemos o pecado por Cristo Jesus. E ali nós temos novamente um caminho de volta, porque o antigo caminho já não existe mais. O homem até tentou voltar pelo antigo caminho. Você quer ver só? Abre lá a sua Bíblia, lá em Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. O primeiro livro da Bíblia. Eu creio que isso vai ser revelador para muitas pessoas. Para muitos não. Mas abre o teu coração. Olha como diz: e havendo lançado fora quem? Pois ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante. O que tinha lá? Tinha um querubim e uma espada flamejante. Imagina a espada flamejante passando assim. Para que isso, pastor? Porque o homem havia pecado e Deus lançou fora do Éden o homem, fora do jardim. E para o homem não voltar do Éden, para não comer do fruto da árvore da vida, para que não viva eternamente, ele colocou ao oriente uma espada flamejante e um querubim, os querubins, que volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Aí o Márcio falou aqui sobre Caim e sobre Abel. E olha só em Gênesis 4,16. E saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente da onde? Do Éden. Aonde que estava a espada flamejante e os querubins? Ao oriente. Então Caim, quando ele passou aquele problema lá com Abel, e diante de todas aquelas situações, ele volta lá, porque ele sabe que a solução dele, irmãos, é a vida eterna. Aquilo está no coração deles. E mais ainda porque eles estavam tão próximos ali, tão cientes, porque eles ouviam falar sobre essa história do pai dele, Adão, da mãe, dos irmãos. E ele tem essa saudade no coração dele. Mas ele não pode entrar. Por quê? Porque tem uma espada flamejante e tem os querubins guardando. O antigo caminho que nos leva para Deus, ele foi fechado. O homem não pode voltar por lá. E aí a palavra do Senhor nos fala sobre um novo caminho, um novo e verdadeiro caminho. Como que é o nome desse novo e verdadeiro caminho? Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre esse jovem rico, nós vemos que Jesus ele faz algumas perguntas para ele. E essas perguntas elas estão embutidas em uma decisão que ele tinha que tomar. Porque essa decisão do jovem rico era muito importante para a vida dele, assim como nós também temos uma decisão a tomar. E é muito interessante quando nós vamos na narrativa e descobrimos que o jovem rico, ele tinha essas necessidades também, assim como nós. Porque o salário do pecado não é o quê? É a morte. É a morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. E esse jovem, ele quer fazer alguma coisa. E ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? O interessante disso aqui, porque a nossa disposição, por causa do pecado, é que nós precisamos fazer alguma coisa para merecer